Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, como é bom podermos mais uma vez chegar no seu lar com um assunto tão interessante como é a obra de André Luiz. Com o programa O Espírito da Letra, nós desejamos que você se interesse para estudar essa obra tão importante, tão rica, que nós temos trazido aqui a cada programa em um dos seus capítulos. Por isso, nós, no programa de hoje, estaremos tratando do capítulo 11º, capítulo este que vai nos trazer notícias do plano. André Luiz estava no Bosque das Águas, onde o seu acompanhante Lísias estava informando a importância da água, como nós já vimos no programa da semana passada. Depois de terem caminhado, o instrutor, o amigo, o acompanhante, aquele auxiliar dos serviços de enfermagem que o está ciceroneando nesta região tão bela, diz a ele: olha, André, seria muito difícil que você, em alguns dias, conseguisse abarcar todo o conteúdo de tarefas que se realiza em um único dos departamentos da cidade Nosso Lar. Você vai precisar aqui de várias semanas, de vários meses, para conseguir inteirar-se de um só destes departamentos. André está bastante curioso, mas é necessário regressar para as atividades que o Lísias realiza e que o André também, ainda como um recém-chegado, está em processo de recuperação hospitalar. Ele precisa então voltar para o seu quarto. Então, nós vamos ver no capítulo 11º que André Luiz e o Lísias, eles entram novamente naquele aparelho que é responsável pelo deslocamento em longas distâncias lá na colônia Nosso Lar. Este aparelho é chamado de aeróbus e nós já falamos dele na semana passada. Só para você se lembrar, veja só o desenho que o projeto Imagem está apresentando, já que o Nosso Lar também está colocado em imagens para qualquer um interessado poder acessar, poder fazer palestras, poder mostrar estas imagens para o público. Este é o desenho que foi concebido por um artista, segundo as explicações contidas no livro Nosso Lar, que mostra este veículo chamado de aeróbus. André, entretanto, ele já conta que quando ele entrou na segunda vez no veículo, ele já estava mais à vontade. Ele, quando chegou no Bosque das Águas, ele estava um pouco assim tímido naquele ambiente, aquele ônibus comprido, aquele negócio estranho que se levantava do solo e deslocava-se em velocidade muito intensa. Levou 40 minutos para chegar lá no Bosque das Águas, quando eles foram ao bosque, no capítulo 10º. Mas agora que ele tinha andado, que Lísias tinha explicado coisas, que ele tinha se abastecido de energias, ele estava mais jovial, ele estava mais à vontade. Ele mesmo conta que entraram no aeróbus para a viagem de volta. E nesta viagem, ele já não tinha mais vergonha das pessoas que estavam ali, ele não estava mais se sentindo estranho no ninho. Ele já tinha condições de conversar mais à vontade, já se sentia como um dos que estava se afeiçoando ao ambiente de Nosso Lar. E é interessante que, na conversa de volta, Lísias explica para ele sobre as colônias espirituais. Você já quis saber sobre colônias, se é só o Nosso Lar que existe? E nós vamos aprender na obra de André Luiz que há em cada comunidade grande, em cada cidade, sempre há um grupo espiritual na sua dimensão invisível, responsável também por aquele agrupamento. Não que todos os espíritos que renascem naquela comunidade tenham que ser originários daquela coletividade. Mas estas coletividades, nos níveis diferentes do nível físico, se responsabilizam por coordenar processos evolutivos dos seres que estão renascendo naquela comunidade. Pelo menos da maioria, quando eles coordenam o processo de renascimento através da escolha de pais, dos problemas atinentes à reencarnação com os laços do passado, muitas coisas. Então, Lísias começa a dizer que a cidade Nosso Lar é uma
dentre as muitas comunidades que existem no mundo invisível. E que, quando ela estava sendo planejada, quando ela estava instituída e já precisava ganhar mais complexidade pelo seu tamanho, os espíritos responsáveis foram visitar uma outra colônia, chamada Alvorada Nova, próxima da colônia Nosso Lar. Outra cidade no mundo espiritual, de onde eles, observando a sua constituição, eles tiraram aquelas ideias dos departamentos, da organização administrativa. Trouxeram para a cidade Nosso Lar, mas ao invés de chamá-las de departamentos, estas organizações foram denominadas ministérios. É o que Lísias está explicando. E ele está falando para o André que todos nós vamos evoluindo neste processo de intercâmbio. Nós vamos visitar pessoas, grupos espíritas, lugares onde se desenvolve uma atividade diferente da nossa, para que com isto também possamos adequar a nossa atividade a uma outra maneira de atuar, não copiando pura e simplesmente. Porque explica Lísias que são diferentes os grupos, são diferentes as colônias, e cada uma terá a sua peculiaridade evolutiva e a sua capacidade de improvisar essas mudanças. Mas, através desta troca, tanto nós, como indivíduos, como nós, como grupos, nos desenvolvemos visitando, aprendendo ou oferecendo experiências para outros que também estão nos buscando em função das nossas possibilidades já um pouco mais dilatadas. Por isso você vai ver no próximo bloco, na nossa sala de leitura, este contato, essa conversa em que Lísias explica essas peculiaridades e várias outras da cidade Nosso Lar, neste intercâmbio de aprendizado, de crescimento, de organização. Quantos ministérios, como são os trabalhadores que vão a cada ministério, você vai ver que interessante. Fique conosco. Já arrumou o seu Nosso Lar? Já arrumou o seu cantinho de leitura? Então prepare-se, no próximo bloco nós voltaremos com a nossa sala de leitura. Capítulo 11, Notícias do Plano, Nosso Lar. Aguarda você.